Então, pessoal, mais uma aula aí, continuando a parte de potência elétrica, né? Já vimos aí no início da nossa aula, da aula anterior, nós falamos sobre potência elétrica. Continuando agora nosso assunto, né, professor Mac? Exatamente, né? Dando continuidade, falamos aí de potência, então vamos para a nossa segunda parte. Vamos lá? Começando aí, né? Então, só voltando um pouquinho aqui, isso aqui, potência elétrica parte 2. Então, na parte 2, o que é que nós vamos ver aí? Potência elétrica das unidades geradoras de energia elétrica, consumo de energia elétrica no Brasil. Bom, habilidades, né? Definir e quantificar a potência de funcionamento de equipamentos elétricos, nós estamos fazendo na parte 1 e parte 2 a mesma habilidade, e a 2 relacionar as grandezas, no caso, potência, voltagem, corrente elétrica, aplicando-as na resolução de situações problema. Bom, potência elétrica das unidades geradoras de energia elétrica. Então, ao conjunto de equipamentos e das instalações para geração e transmissão de grandes blocos de energia, dá-se o nome de sistema elétrico de potência. Há 3 fases entre a geração de energia elétrica e o consumo, né? Vai ser o quê? A produção, quando fala produção, não é que cria, né? Mas transformação. Isso. Aí tem a transmissão, que é chegar até um determinado local e depois distribuir essa quantidade de energia que foi gerada, né? Então, como falou aí, são o sistema elétrico de potência. Lembrando que você paga na sua conta de energia elétrica, você paga todos os 3 processos, viu, pessoal? Lembrando aí que na sua conta de energia elétrica você paga, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo, Santo Antônio está gerando energia, produzindo, digamos assim. A linha de transmissão é uma outra empresa. Aí depois você tem a distribuição, no nosso caso aqui, a Energisa, né? Então você paga os 3. Você paga 3 partes. Pode ver que ela tem direitinho na sua conta de energia. Vamos lá então. Continuando, né? A produção de energia elétrica. A produção ou geração que fala, né? Só que aí a gente já explicou, né? Justamente. É a transformação. A geração de energia elétrica se leva a cabo mediante diferentes tecnologias, né? Você vai fazer isso de formas diferenciadas. As principais aproveitam um movimento rotatório para gerar corrente alternada, que é o caso aí da usina hidrelétrica aqui em Rondônia, né? Em um alternador, energia alternada, né? Girando e alternando. O movimento rotatório pode provir de uma fonte de energia mecânica direta, como a corrente de uma queda de água, ou o vento, aí seria a eólica, ou de um ciclo termodinâmico, né? Aí vocês vão ver, vai aparecer aqui todos esses tipos, né, de usinas. Isso, a hidrelétrica é cerca de 74,7%, está falando aqui, né, do Brasil. Isso. Né, continuando lá. A termoelétrica, carvão ou óleo, não, carvão no Brasil não se utiliza, mas China utiliza muito, né? Aqui é mais o óleo diesel. A nuclear nós temos também, que é urânio enriquecido, né? E outros tipos de combustíveis alternativos, como biomassa, bagaço de cana, casca de amêndoa, etc., né? Óleo de mamona. São turbinas movidas a gás, centrais solares, temos muitas já em Rondônia, está aumentando bastante nas residências. É a que mais cresce. Aproveitando, né, fica mais barato. A longo prazo é muito mais barato. E aproveitamento dos ventos, que é eólicas, né? E das marés, que não utiliza no Brasil, mas em Portugal, um dos maiores utilizadores desse sistema de usinas com marés. É bem legal que eu vi um tipo, né? Gente, existe vários tipos. Tem um que é bem legal, que quando vem, né, a onda vai chegando onde tem terra firme, o que acontece? Vai começando a gerar a onda mais alta, cada vez até ela quebrar. Então, em alguns locais, é bem legal, tipo um pier na água, o que acontece? Aí tem vários braços na lateral e ele vai levantando e baixando. Esse movimento de levantar e baixar acaba fazendo funcionar ali como foi falado, né? Girando o mecanismo, só que tem uma forma de fazer, porque vai e volta, né?
Tem outras que utiliza, que nós vamos mostrar depois, como utiliza essa questão da água subir e descer. Tem vários tipos. Sim. E até de onde eu achei legal, porque eu tinha visto um tipo, e nós vamos mostrar outro aqui para vocês. Então é interessante vocês darem uma pesquisada de fontes de, tipo assim, geradores de energia, tipos. Nossa, vocês vão ficar maravilhados de tanto tipo que existe. Só que o professor Décio falou algo muito interessante, está crescendo muito agora, é um mercado que está em expansão, é a questão das placas solares, como dizer assim, não é energia infinita, porque um dia o sol vai apagar, mas isso aí vai demorar um pouquinho, né? Eu acho que não vai acabar até o ano que vem, não. Então, o que acontece? Tá ficando mais acessível, né? Exato. A tecnologia das placas fica mais acessível e fica mais barato. Era muito caro, muito caro, não compensava. Então, vamos lá, continuando. No início foi até mais uma modinha do que questão, o vizinho tem, eu vou ter também, mas não era barato, não compensava, né? Mas ainda é em torno de 30 mil reais uma casa comum. Isso. Né? A geração de energia é a usina de Itaipu, né? 612 gigas, né? Porque se você transformar é 12,6 gigas. A Tucuraí 800 megawatts, Ilha Solteira 344, né? Megawatts, a usina de Paulo Afonso aí, usina de Jupiá, a usina de Serra da Mesa, né? Tudo em torno de giga, ó, pode ver, né? Só que de 12 gigas daí já caiu para 1 giga, né? Isso, a de Furnas aí. A usina de Samuel, 217 megawatts, mas acho que é dado antigo, já não está operando mais, praticamente. A de Samuel assoreou, né? Aumentou a quantidade de terra que chegou. Praticamente é uma usina que está lá para manter o sistema, mas já não é mais viável economicamente. Isso. Santo Antônio e Giral, eles falam que ela é a terceira do Brasil, porque considera o sistema como as duas um único sistema. Então, por isso você teria aí, no caso, de 7 gigas, né? Isso. Entendeu? Aí, mas aqui em Rondônia considera como as duas, libera para uma única linha, considera que é um único sistema. Mas são separadas, né? Isso. Geração de energia elétrica é uma atividade humana básica, já que está diretamente relacionada com os requerimentos primários da humanidade. Todas as formas de utilização das fontes de energia, tanto as convencionais como as denominadas alternativas, né, ou não convencionais, agridem em maior ou menor medida o nosso meio ambiente. É muito difícil. Produzir um lugar, hein, pessoal, olha bem, você vai fazer uma usina hidrelétrica, qualquer que seja o tamanho dela, você tem que colocar concreto, tem que fazer uma casa de máquina, tem que fazer alguma coisa. Aquele lugar já foi agredido. A questão é o custo-benefício, né, do tanto que você tem, por exemplo, a usina hidrelétrica que pode agredir o meio ambiente, ou uma usina nuclear, o espaço, entendeu? Vamos lá, então? É essa questão do meio ambiente, né? Transmissão da energia elétrica. Nós vimos a geração, agora a transmissão, né? Se você produzir uma coisa, tem que levar para algum lugar, vamos transmitir. Essa transmissão é o processo de transportar energia entre 2 pontos. O transporte é realizado por linhas de transmissão de alta potência, claro, porque com pouca potência não compensa, né? Porque é muito caro, distâncias enormes. Geralmente usando corrente alternada, que de uma forma mais simples conecta uma usina ao consumidor. A longo prazo, imaginando, a contínua é muito mais viável. Só que é muito cara ainda, né, para poder construir. Detalhe de uma coluna de isoladores e uma torre. Os anéis próximos aos cabos e nas ferragens dos isoladores são usados para uniformizar o campo elétrico, reduzindo o efeito corona. Lembrando que nós falamos sobre o campo elétrico, é ele que organiza a corrente elétrica, né? Isso. O aumento de tensão. A tensão de saída dos geradores é ampliada. Por quê? A usina hidrelétrica ela gera num nível pequeno de tensão. Tem que ampliar para mandar para a linha de transmissão, certo? E nós utilizamos o quê? Transformadores, elevadores. Elevador não é porque usa um elevador, não. É porque ele aumenta a tensão, né? Elevando. Elevando a tensão. Qual é a finalidade? Viabilizar as transmissões a longa distância, pois diminui-se a corrente elétrica e assim os níveis de perdas joules aí, que é
pelo efeito de aquecimento e queda de tensão ao longo da linha de transmissão. Lembrando, pessoal, que a linha de transmissão é muito longa. O que nós falamos aqui? Nós falamos que em cada resistor tem uma queda de tensão, não foi isso o nosso circuito? Se você considerar a linha de transmissão, a cada quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros, você vai ter um resistor, na verdade. Aquele cabo ele não é sem resistência, dá uma queda de tensão. Então vai ter que fazer outros elevadores de tensões ao longo da linha de transmissão. O que a contínua não precisa. Mas só que é muito cara para fazer essa linha. Ela não precisa desses elevadores de tensão, o que é importante, né? Então, voltando lá. Ó, tensões usuais de transmissão adotada no Brasil em corrente alternada. Nós temos aí de 138 kV, alta tensão, claro, 138 mil volts, 230 mil volts, 345 mil, 440 mil, até 765 mil, né? Extra alta, ultra alta tensão, 765 já é ultra, né? E a continuação é de 1 milhão de volts, né? Só isso. A distribuição de energia elétrica. Agora você já produziu em algum lugar, gerou, né? Que nós falamos que transformou energia, transmitiu, você tem que distribuir para as casas, para as indústrias. Etapa final, no fornecimento de energia elétrica. A parte do sistema elétrico ligada ao subsistema de transmissão, através do qual faz a entrega da energia elétrica aos consumidores, tendo início numa subestação, né? Sub, porque diminui a tensão, né? Distribuição primária em média tensão. Aqueles cabos maiores. Depois já tem outro transformador para levar para sua casa, que é um posto de transformação, né? Secundário. Na prática, é visível através de ramificações de cabo elétrico ao longo de ruas, levando energia aos consumidores e conectado ao sistema elétrico. E cada grupo de casas, de quadras, nós temos o transformador que diminui para 110, 220, né? Aí nós temos aí, ó, um transformador de 50 kVA, 50 mil volt-amperes. Subestações transformadoras, distribuição compacta, ó. Nós temos aqui em volta de Porto Velho várias, dentro de Porto Velho também, né? Olha, é uma imagem, os fios, né, ao longo das ruas, aí 13.600 volts, geralmente. Então, e depois sua casa aí que é 110, 220. Isso. Então, energia elétrica, né? Quando um equipamento elétrico fica em funcionamento durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida. Para fazer esse cálculo, basta multiplicar a potência do equipamento pelo tempo de funcionamento. Assim, a energia elétrica é encontrada usando-se a equação. Então, o que você vai ver? Energia elétrica é a potência pelo tempo, que ele te fala quanto ele dissipa num determinado tempo. Sendo a energia elétrica dada em joules, a potência em watts e tempo em segundos. Para transformar em quilowatts-hora, aí você tem que fazer uma transformação do resultado final, onde eu posso organizar daquela forma lá que eu mostrei para vocês, né? A energia elétrica é igual à multiplicação da potência pelo tempo. Se eu quero a potência, é a energia elétrica dividido pelo tempo. E o tempo vai ser a energia elétrica pela potência. Quanto eu consumo aí, né? Quanto eu gastei? Tanto. Ah, qual é a potência? Então eu vou saber que eu vou gastar naquele tempo, né? Vai levar tanto tempo. Podemos usar essa regrinha para calcular, no caso, né, para qualquer equação, para arrumar as variáveis. Isso aqui nós já vimos que em qualquer forma de uma incógnita igual a duas outras multiplicadas, a gente usa isso. Velocidade, potência... Esse é PIV agora, né? PIL mais. Isso. Pode utilizar o tanto U quanto o V, né? Então, às vezes, acaba tendo isso aí. Mas lembrando que a potência pode ser tanto a letra V, só que a unidade é volts. Não, é volt, não pode usar o U aí, não. Não. Bom, um exemplo, né? Isso. Qual é o consumo elétrico mensal de um televisor de 300 watts que permanece ligado diariamente 4 horas? Só que o que acontece? Nós vamos ter que... Mensal. Isso, aí vai ter... Tem 30 dias, é 4 horas por dia, né? Geralmente usa o mês comercial, né? 30 dias para fazer esses cálculos sem problema. Então a potência do aparelho
300. Só que o que eu falei para você geralmente é dado em quilowatts-hora. Então, o que eu vou achar? 0,3 quilo. O que é isso? Divide Se eu por pegar 1000, né? esse valor, 300, e dividir por 1000, eu acho esse. Vamos lá, vou até fazer uma regrinha aqui. Quando eu chego aqui, ó, divido para chegar aqui nesse resultado. E para voltar a ser o que era, eu multiplico por 1000. 1000. 0,3 vezes 1000 é 300. Isso. Né? Bom, então aí tudo bem, né? Então o que eu tenho? Deixa eu só apagar isso que eu rabisquei aqui. Lembra que é 4 horas por dia durante 30 dias. Isso. Se é 4 horas, é 4 vezes 30. 4 horas mensal vezes 30 dias. 120 horas. Então esse equipamento fica ligado 120 horas, com consumo de 0,3 kW. Usando a... Cada hora que 0,3 kW, né? Sim. Justamente. Então, só para realizar os cálculos aí, eu quero consumo, né? Consumo da energia elétrica, no caso, EL, né? Colocar aqui que fica melhor. Menorzinho. Sempre colocar para identificar, né? Energia elétrica é igual. Se eu tenho a potência e o tempo, eu acho o valor final. O pincel, vamos lá. Aqui. Delta T. Delta porque é variação, tá, gente? Se colocar só T não tem problema, não. Então, energia elétrica é igual a minha potência, que é 0,3 vezes 120. Então, eu vou ter aqui que meu consumo de energia elétrica, esse consumo de energia elétrica aqui, deixa eu apagar aqui e fazer elétrica, vai ficar igual a 36 kWh. Então, aí sim, igual é dado lá na continha de energia de vocês, né? Então, aí esse consumo é o consumo mensal. Só certo? desse televisor, né? Mês 30, só desse televisor. Então, aí se for ligado 4 horas, né? Se você manter, lógico, essa quantidade, né? Então, aí, um exemplo bem tranquilo. Só a substituição. E vai ter uma questão 2 bem parecida, né? Só que aí ele vai te perguntar quanto você paga. Essa aqui é só quando consome. 36 kWh. Você consome mesmo que você... O que cobram por cada quilowatt-hora, né? Aí é 36 kWh mês, né? Que geralmente vem lá escrito mês. Uma outra, um aquecedor elétrico que não é daqui, isso aí com certeza, né? Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Então, como é 3.000, você já sabe que você vai fazer o quê? Você pode utilizar a questão do quilo. Só pegar esses 3 zeros aqui, ó, e colocar um K. 3, aí vai ficar 3 quilowatts. Legal, esquece aí, já eu vou fazer ali. Então, 3 quilowatts. Qual o custo mensal? Ele já está te perguntando quanto você vai pagar deste aquecedor ao final, no caso, né? Ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias. Todos os dias eu uso ele 3 horas. Cada quilowatt-hora me custa 0,40. Meu sonho, né? 40 centavos. Sonho do rondoniense é pagar isso, né? Uma das energias mais caras do Brasil, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que você vai fazer? Primeiro, calcular o consumo, né? Não é isso? Energia elétrica. Então, a potência dele, ó, 3 quilowatts, né? Mas vamos fazer com... Aqui, ó. Vamos fazer 3.000 vezes o tempo. O meu tempo é 3 vezes 30, né? Então, 3 vezes 30... É mensal, né? Mas vou colocar aqui, né? Para entender melhor. 3 vezes 30, tá? É 90, vocês já sabem. Então, energia elétrica, eu vou ter aí um consumo total de 200, olha só, e 70. Só que assim, aqui teria o quê? 1, 2, 3, que é 90 vezes 3, 270, né? Com esses 3 zeros, o que eu posso fazer? Substituir esses 3 zeros e colocar o quilo. Aí, então, vamos lá. Ó. Energia elétrica é igual a 270 quilowatts horas. Aí eu achei meu resultado.
Isso é o que gastou, né? Isso. Se cada um custa 0,40, quanto custa todos esses 270? Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer o quê? Valor pago, né? Vai ser 270 vezes 0,40, né? Isso. Então, meu valor ser pago vai ser igual a 108 reais. Lógico é que vamos colocar reais, né? Que é a nossa moeda. Então, chega aí... Lá em cima tá real também, Mac. Tá o símbolo de real lá, ó. Sim. O dinheiro está em real. Beleza. Então, aí fechou. 108 reais de consumo. Aí, se quiser, pode usar essa regrinha, sem problema nenhum, mas aí não vai mudar tanta coisa. Energia elétrica é potência pelo tempo. Olhando aí para a equação. Então, substituindo potência, 3.000, 3 horas ligado durante 30 dias, multiplica, dá 270.000, só que pega os 3 zeros, que vai virar o K representa 3, que é 1.000, né? 3 zeros, representa 3 zeros. Então, quilowatts-hora. Como cada quilowatts-hora vale 0,40, 270, cada um deles vai dar 108 reais no final das contas. Bom, e o chuveiro elétrico? Né? Pode falar aí, pessoal. E o chuveiro elétrico, a água ao fluir pelo equipamento é aquecido por uma resistência que se torna incandescente com a passagem da corrente elétrica. Numa residência com 5 moradores, cada um deles toma um banho diário com duração de aproximadamente de 6 minutos. É rápido, né? No caso, assim, usando o chuveiro, né? Porque ele vai ligar, vai desligar, vai ligar, mas o chuveiro fica ligado durante 6 minutos. A média, né? Isso. Então, em um determinado modelo de chuveiro elétrico, com a potência de 4.500 watts. Esse chuveiro elétrico é 4.500 watts. Qual é o consumo elétrico mensal devido a esse chuveiro? São 5 moradores, 6 minutos cada um, durante 30 dias. Beleza, né? Então vamos lá. A energia gasta pelo chuveiro em 30 dias é dado pela equação, né? Então, primeiro que eu tenho que fazer sempre é achar o meu consumo, né? A energia elétrica. Então, vamos lá. A energia elétrica, ela é igual à potência pelo tempo, né? Tempo. Vezes o tempo. Beleza. Energia elétrica é igual a potência 4.500, né? 4.500, eu posso dizer que é 4,5 quilowatts vezes. Olha só, estou colocando aí. Aí o que acontece? Era 6 minutos, né? Então, o que acontece? O tempo eu tenho que achar de 6 minutos. Quanto é esse tempo? Mas 5 moradores, só colocar aqui, 6 minutos cada um, né? Eu vou colocar logo aqui, ó, 4,5 quilowatts, para saber que é o valor que eu estou usando. Beleza, então para achar o tempo, vamos lá. Para achar o tempo, ΔT, eu sei que é 6 minutos, 5 pessoas, né? Todo dia, vezes 30, que é o total de dias. Então, vai dar em minutos, né? Isso. Então, aqui eu vou ter um total de 900 minutos. Lembrando que 1 hora são 60, né? Quer dizer, em horas, né? 60 minutos. Esse símbolozinho é legal, né? ΔT é igual a 15 horas, né, professor? Dividir por 60, né? Dividir por 60, total de 15 horas. Porque 600 é 10, metade, 5, né? 15. Olha, estou melhorando, né? Aí 1 hora vai chegar, eu chego lá. Aí são 15 horas, na verdade, Isso, durante o mês que ele utiliza aquele chuveiro. 15 horas. Ó, quilowatts-hora é o que eu queria. Então, minha energia elétrica é igual a 67,5 quilowatts-hora. Esse aqui é o meu consumo de energia elétrica. Só voltando aqui. Então, ele pergunta qual é o consumo elétrico mensal devido a esse chuveiro. O consumo achei. 67,5 kWh. Então, beleza. Chega aí no nosso resultado, né? Bom, então acho que é uma questão bem tranquila. Vê lá 6 minutos. Cada pessoa usa, são 5 pessoas que usam durante 6 minutos. Então, durante 30 dias, 900 minutos, transforma em horas.
Bom, consumo de energia elétrica no Brasil. O gráfico a seguir mostra a evolução do consumo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Sim, nos últimos 20 anos, de 1995 a 2015, né? Só que esse aí é um pouco mais antigo, né? Então, 1905 até 2015. 1995. Até 2015. 1905 é demais, né? 1995. A previsão é... Não, que eu falei 1905, é 1995. Consumo de energia elétrica no Brasil, fonte ONS 12 de 9 de 2018. Então, aqui você tem um gráfico que ele mostra aqui no lado tem a demanda de energia, a demanda. Exatamente. E pelo tempo, né? Pelo crescimento, né? Pelo Passar tempo, dos de anos, 95 a 2015. Então, aí você vê a necessidade de consumo de energia. O tanto que cresce, né, Décio? Como o professor Décio aqui já citou uma vez, né? Sempre que você consegue gerar mais, aumenta o consumo pelo aumento da população, né? Aumento de casa. Já tem uma previsão daqui a 3, 4 anos, já está precisando mais, né? Exato. Então, inclusive, nesses últimos anos, a última usina que nós tivemos aí, né? Pessoal, dá uma olhadinha. Nos últimos anos, nós não tivemos nenhuma construção de uma usina hidrelétrica, né? Nova. Então, tinha um projeto de uma quantidade enorme de pequenas usinas e outras usinas, inclusive aqui no Rio Madeira, mais 3 aqui, com a Bolívia, etc. E não se fez. Nós já passamos aí 6 anos, 7 anos praticamente, sem construção de nenhuma usina hidrelétrica. Então, nós já tivemos problemas aí praticamente com apagão por isso, ok? Então, é importante estar sempre construindo, porque está aumentando. E a produção aumenta. Vamos lá, então. Isso é importante entender isso aí. Voltando, então. Olha aí, o crescimento anual do consumo de energia elétrica ficou negativo apenas 3 vezes nesse período até 2015. Nós estamos em 2022, né? Isso. No racionamento de 2001, menos 8%. Não tinha energia, então teve que acionar aí os motores a óleo diesel para compensar. Geralmente quando é questão das represas, falta de chuva geralmente. E tudo mais. Na crise econômica mundial de 2008, menos 0,7%, e na crise econômica e política de 2015, com 0,7% também negativo, né? Lembrando que até 2015, o que aconteceu para cá, a gente não tem, né? Então, o crescimento médio anual do consumo de eletricidade no Brasil, observado no gráfico, foi de aproximadamente 3% ao ano, desconsiderando os anos de crescimento negativo. O crescimento médio foi de 4,5% ao ano, desconsiderando, né? Isso. Consumo de energia elétrica no Brasil. De acordo com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia e Eletricidade, né? O Brasil possui atualmente 146 mil megawatts instalados, 146 gigawatts, né? Isso. Lembrando aqui que esses dados até 2015. Isso. Isso significa que são necessários 6,5 ou 6.500 megawatts, 6,5 giga adicionais por ano para atender o crescimento da demanda no nosso país. Considerando a tarifa média de R$ 387,53 por cada megawatt em 2015, este crescimento de energia representa um faturamento de 22 bilhões por ano adicional. Só para você ter uma ideia, é muito dinheiro, né? Fora que existe a atualização do valor do preço. Justamente. Então esse valor pode ser bem mais alto que 22, com certeza. Bom, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, fechou os dados referentes à geração e consumo de energia elétrica em todo o país durante 2020. Com o impacto da pandemia na vida das pessoas e na economia, todo mundo presenciou isso, aqui é algo que ninguém escapou, né? O consumo de energia elétrica foi 1,5% menor no período em relação ao ano 2019. Mas aí tem algo que tem que comentar aqui já já. O resultado também foi impactado pela migração expressiva dos consumidores entre os ambientes de contratação, que conta com a adição de 1.522 agentes e 5.239 unidades consumidoras em 2020.
Aí a pessoa pode falar, né, mas as pessoas foram para casa e começaram a gastar mais energia. Gente, mas o que mais gasta energia no Brasil são as indústrias, são shoppings, são as grandes empresas. Então, como elas ou pararam ou reduziram o número, acabou diminuindo o consumo de energia. Então, em casa você gasta bem menos, não tem nem comparação. Porque aí você, até no ambiente de trabalho, você está gastando. Lá tem iluminação, refeitório, tem tudo que você pensar. Mais as linhas de montagem, as lojas, vamos dizer, bares que não funcionaram, lojas que não funcionaram, pensa lá um monte de ar-condicionado trabalhando durante o dia inteiro, que é a parte que mais gasta energia, né? O ar-condicionado. Beleza? Então é mais por isso. Vamos lá, continuando. Então, dando continuidade aí, né? Mais um gráfico mostrando aí a questão de megawatts médio, né, Deus? Justamente. E ali a questão de... mês, né? No ano de 2019 a 2020. Isso. De janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Justamente. Então, só a questão aí do consumo, né? Aí vê que caiu aí, né? Menos 1,5%. Na realidade, é de janeiro a dezembro, lógico, 2019 e 2020. Mas só que o azul é 2019 e o 2020, né? O amarelo é 2020. Amarelo, laranja, sei lá. Então você pode prestar atenção aí que, ó, janeiro, 2019 foi maior, fevereiro, março, abril, olha o tanto que reduziu. Então justamente. Aí você percebe, olha a diferença aqui, ó. Muito grande, aqui começou a fazer o quê, ó? Fazer o inverso. Aí 2020 cresceu novamente aqui, ó. É bem interessante dar uma olhada nessa comparação, né? Bom, aqui os estados, né? A questão da porcentagem, né? De uso. Claro que o Sudeste aí, né? Tem a maior, né? Sim, então vamos lá. Novembro de 2021, né? E novembro de 2020. As cores diferentes também, ó. Indústria, residência, prédios, condomínios, né? A diferença de cada um aí. Os carros aí mais pesados aí, agricultura e pesca e o transporte em si, né? Isso. Então, o uso doméstico, serviço, que é serviço de secretarias e tal, etc e tal. E a indústria? A indústria é muito mais, né? Você vê. O doméstico é bem menos, ó, em relação dos três, né? Exatamente. E aqui dá para perceber, né? Só de olhar o gráfico já vê, né? Que indústria e serviços, que você pode pensar no geral, é o que mais consome. A indústria, porque é pesado, e lá por causa do ar-condicionado. Também. Né? Consumo de energia elétrica no Brasil de 2019 a 2050, previsão, claro, né? Previsão. Demanda de energia elétrica no Brasil, período aí. Sistema, né, para autogeração de eletricidade no caso, né, para transformar conta de luz em investimento para gerar renda extra por mais de 25 anos. Então, e já está sendo aí trabalhada essa questão das usinas de fusão nuclear, né, que o protótipo já conseguiu igualar, né, o tanto que usou foi o tanto que produziu. Mas aí a ideia principal para que tenha rendimento é gerar muito mais do que fazer funcionar. Senão... Aí sim, mas já antes era muito menor, já conseguiu igualar. Agora é só melhorando, como tudo, né? Praticamente todas as técnicas ou utilizadas para o ser humano foi evoluindo aos poucos. A demanda de energia elétrica no Brasil, nesse período que foi falado, né? Na primeira revisão quadrimestral das projeções da demanda de energia elétrica do SIM, divulgada em junho de 2018. Projeção porque é futuro, sim, 2050 não existe ainda. Né? Para o planejamento anual da operação energética 2018-2022, no caso da ONS, Operadora Nacional de Sistemas Elétricos, realizada em conjunto pela EPE, CCEE, que foi falado aqui, ONS, demonstra que apesar da diminuição do consumo e a consequente diminuição da demanda nas projeções anteriores, enquanto a previsão anterior estimava crescimento de consumo de eletricidade na ordem de 3,5% para 2018, a nova projeção revisada agora indica um crescimento de 3,1%.
do consumo total do SIM, relativamente a 2017. Então, aí são essas projeções. O cenário atual, segundo a primeira revisão quadrimestral, prevê ainda uma maior contribuição do consumo nos próximos anos, com previsão de aumento para 2018 e 2022, a uma taxa média de 3,8% ao ano, né? Se projetarmos a mesma taxa para os anos de 2018 e 2050, chegaremos em 2050 com um consumo de 1,605 tera. Já pulamos aí. Nós estamos com usina de giga ainda e estamos precisando de tera. Aí vai ser tera, porque tudo está caminhando para a utilização de equipamentos elétricos, né? O combustível fóssil vai acabar sendo... praticamente não vai ter daqui a um tempo, né? Então, essas projeções, e algo muito interessante, pessoal, olha aqui, sempre eu e o professor Décio estamos conversando, ele cita isso, né? Porque você chega num determinado valor, quando você consegue, o que acontece? Aumenta a demanda. Então, a demanda, aí você pensa, mas como assim? Por que sempre aumenta? Agora, praticamente já está aí nas ruas, todo o tempo, carros híbridos. O que é carro híbrido? Abaixo de 60 usa a energia elétrica, passou de 60 a combustão. Mas aos poucos já está sendo substituído. Já existe carro 100% elétrico, só que a autonomia dele com certeza é bem menor do que a questão da autonomia do combustível. Você colocou, já sai. Ele não, tem o tempo de recarga e tudo mais. Aumento na venda de motocicletas e bicicletas elétricas, isso aí está aumentando demais, né? O consumo. Então você... é bem mais barato que o combustível fóssil, com certeza. Você vai pagar, mas toda vez que você bota um equipamento para carregar, ou você adquire mais equipamentos, uma churrasqueira, eu não posso usar churrasqueira a carvão no meu condomínio. O que você vai fazer? Elétrica. Usar uma elétrica. Então, vai aumentando todo o tempo o consumo. E lógico, como você vê aí, é sempre melhorando eles para gastar menos, mas a população ela cresce de forma exponencial, né, Décio? Então... Lembrando aí o seguinte, o Brasil, por exemplo, ele não é um país industrializado, né? Não é de primeiro mundo. Então, se ele partir para o caminho de industrializar ainda, ele vai gastar mais energia elétrica. Então, vai ter que arrumar outras alternativas. Uma delas propostas seria realmente a usina nuclear, né? Aumento de quantidade de usina, o Brasil tem que ter pelo menos umas 20 hoje, para poder manter e ter um crescimento de tal maneira que possa se industrializar. Vocês imaginam. Se fizer de maneira segura, não tem problema nenhum. No Brasil nunca teve acidente com as usinas nucleares. Nós já falamos aí, tem uma aula que nós vamos falar, na verdade, né? Vai ter. Que tem sobre o acidente, foi o acidente do Césio em Goiânia, no Brasil. Mas uma máquina de raio-x estava abandonada. Mas a nossa usina até hoje não teve nenhum problema. E o principal, o que está acontecendo? Aumentando o consumo de energia, como foi falado, né, de placas solares. Então a energia solar está crescendo demais, só como o Décio falou, né? Na média de 30, 35 mil, 40 mil reais. Não é tão baratinho, não é qualquer pessoa vai chegar e vai ter, não. Já é uma questão de uma renda um pouquinho já melhor. Vamos dizer, com a classe média alta já consegue fazer isso. Outra, se conseguir a questão da fusão nuclear, pronto, é a energia mais limpa e mais barata e inesgotável que vai poder ter. Mas aí, como foi falado, ainda está sendo melhorada. Ainda não chegou no ponto de ser comercializada. A placa solar, ela é importante, mas assim, ela depende do rendimento do sol durante o dia. E Rondônia parece que é quente aqui, é quente demais, tem muito sol, e não tem. No Nordeste vai ter muito mais sol do que aqui. Então, isso não vai ser a solução. É um pouco... Não vai ser. O pessoal fala que é nuviado, né? E se você colocar um campo de soja aí hoje, colocar todo de placa solar, por exemplo, digamos, mas de qualquer maneira, onde você coloca a placa solar, tem a questão do ambiente, né? Você tem que ocupar espaço. Sim. Será que você vai produzir soja e produzir energia solar? Porque o espaço é enorme que vai ocupar. Isso. A eólica tem um problema do espaço, etc. Nós sabemos. Então, de qualquer maneira, tem um problema do meio ambiente aí. Certo, pessoal? Exatamente. E aqui algumas indústrias você passa, tem uma área imensa com um monte de placa, ela vai girando, né? Mas beleza. E mesmo assim é uma área bem grande. Né? É uma área bem grande. Então, isso está acontecendo aí todo o tempo atrás de energias que sejam melhor, né?
renováveis não agrida tanto o meio ambiente, beleza? Então, a aula continua. A aula continua, pessoal.